E aí, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de cálculo diferencial integral 1. Hoje, a gente vai tratar um pouquinho sobre o método da substituição, galera. O que é isso? Inclusive, o exercício da terceira semana, na verdade, sétima, né? O terceiro exercício proposto a vocês, trata desse método de resolução, galera. Então, vamos que vamos com um exemplo diferente, mas com o mesmo método aplicado. O que acontece, galera? Eu falei nas aulas, certo? Aulas anteriores, que nós temos uma tabela de derivadas integrais. Aqui eu até cortei só as integrais, né? Que dizem respeito aí à nossa aula de hoje. Deixa eu achar aqui. Tá aqui, ó. A tabela, ela tem a parte de derivadas integrais. Então, tudo que a gente fizer nesse quesito, nós precisamos da tabela. Qual que é a ideia da tabela? De você chegar em alguma coisa que apresente aqui, né? Que seja similar e você consiga apresentar uma solução associado, né, à sua primitiva. Como assim, Ana? Vem comigo, galera. Ali no exercício de vocês, ele dá uma função, né, pedindo assim, calcule a integral da função e diz, utilize a regra da substituição, encontre a função primitiva de f de x e determine o valor da função quando x igual a 1. E aqui eu botei o valor da constante um pouquinho diferente, 4,31. Então, o que acontece? Ele quer que você integre essa função. Então, o que a gente vai fazer? Integral, certo? De 2x sobre x ao quadrado mais 1. 2x sobre x ao quadrado mais 1. E eu falei para vocês que o símbolo de integral não é somente isso aqui, galera. Só isso aqui não quer dizer nada. Nós precisamos colocar o complemento, que é o d alguma coisa. Isso aqui é o símbolo de integral. Precisamos nos atentar a qual que é a nossa variável da nossa função, qual que é a nossa incógnita, certo? No caso, x. Então, a gente completa com dx. Isso que está em caneta é o símbolo de integral. O que acontece, gente? Se eu for procurar uma integral do quociente, certo? Eu tenho um numerador e um denominador. Eu vou olhar aqui e eu não vou encontrar algo que associe exatamente ao que eu estou partindo. Ana, mas eu vi ali na 3 que tem um du sobre u. Beleza? Tem um du sobre u. Só que aqui você tem 2x, x ao quadrado mais 1 e dx. Se você tivesse apenas o dx sobre x ao quadrado mais 1 é outra coisa. Mas você tem esse outro 2x aqui que faz parte da sua função. Então, o que acontece? Nós temos vários métodos, certo? Para que a gente consiga chegar em algo da nossa tabela. O que a gente fez até agora, a gente já associava diretamente as regras apresentadas aqui. Quando não tem, nós temos vários artifícios. Quais são esses artifícios, galera? São métodos. Nós temos, por exemplo, método da substituição, que é o que a gente vai ver hoje, método da integração por partes, certo? E temos mais dois que vamos tratar em aulas sequentes. Mas o que acontece aqui? Qual que é o cat jump, a maior sacada que você tem que ter? No numerador eu tenho 2x e no denominador eu tenho x ao quadrado mais 1. Eu pergunto para a galera, qual que é a nossa incógnita? X, Ana. Show de bola. Só que aqui eu tenho x na 1, que é o meu expoente, e aqui eu tenho x na 2. Você tem que escolher, galera, o maior expoente. O maior expoente é o x ao quadrado. Só que o x ao quadrado ele faz parte do denominador. O que eu quero dizer com isso? Se você identificou que o termo que apresenta o maior expoente está no denominador, você pega toda essa função do denominador, não somente o x ao quadrado mais 1. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar de u, que é o método da substituição. Eu vou chamar de u, o cara que apresenta o maior expoente. Só que como ele está no denominador, tem que vir a raça toda junto. Então, x ao quadrado mais 1, eu vou chamar de u para conseguir resolver o meu problema. Sempre que você fizer o método da substituição, você vai primeiro chamar de u e depois você vai fazer a derivada. Qual que é a derivada de u? X ao quadrado, a derivada é 2x. Qual que é a derivada de 1? Aqui eu tenho uma constante que não está sendo acompanhada de uma letra, né? Ele é um termo independente, desculpem, portanto, é 0. Então, a derivada de 1 vai ser apenas o 2x, certo? A derivada da função em relação a quem que eu derivei? Eu derivei em relação a dx. Então, você vai ter sempre que colocar o complemento de alguma coisa. Se eu tivesse t ao quadrado mais 1, seria 2t dt. Eu tenho que colocar o complemento da minha derivada. Beleza. Depois que você fez isso, você isola.
Eu quero isolar o dx. Se eu quero isolar o dx, quem está me incomodando é o 2x. Ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Eu vou ficar com du sobre 2x. Beleza, galera? É isso que você tem que fazer sempre. Chamar alguém de u, ou seja, o cara com maior expoente, e depois derivar. Então, olha só, num primeiro momento parece abstrato, mas você vai fazer sempre a mesma coisa. Então, eu tenho a integral. Nós havíamos acusado o denominador de maior expoente, então nós não mexemos no numerador. Devolvemos o 2x. X ao quadrado mais 1 eu chamei de u. Então, no lugar de x ao quadrado mais 1 é u. E o dx, certo? O dx virou quem? Du sobre 2x. Porque se eu quero chamar de u, eu preciso ter a integral dessa minha nova variável. Por isso que a gente faz esse outro passo do nosso procedimento. Galera, eu tenho uma multiplicação e eu tenho termos comuns em cima e embaixo. Eu tenho 2x aqui e 2x aqui. Eu consigo fazer o cancelamento. Então, eu vou ficar com a integral de du sobre u. Isso aqui, galera, você tem na sua tabela, que é a regrinha 3. Integral de du sobre u é ln de u mais c. Resolvemos a integral. Se nós conseguimos resolver a integral, no lugar de u, que foi o meu artifício para a resolução, agora que eu consegui resolver, eu volto para a minha ideia inicial. Então, eu vou ter ln, quem quer o u da galera, x ao quadrado mais 1 mais c. O que ele disse no início do exercício? X é 1, então no lugar de x eu vou colocar 1 aqui, 1 ao quadrado mais 1. E o meu c aqui eu chamei de 4,31, que é minha constante para quando a gente tem uma integral indefinida, lembra lá? Integral indefinida é quando nós não temos aqui o nosso limite de integração. ln de 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1 aqui vai ser 2. Mais 4,31. Você vai na calculadora, ó, vai lá na função ln, não log, tá? É ln de 2. Beleza? Mais 4,31. Opa! Vou chegar a algo em torno aqui do meu, né? Uma resposta aproximada aqui de 5, que é o resultado, né, da minha função primitiva que ele pediu no exercício. Beleza, galera? Só para dar mais uma ilustrada, se eu tivesse, por exemplo, a função f de x igual aqui, ó, 3x ao quadrado sobre x ao cubo mais 1 dx. Opa, x ao quadrado mais 1. Aí eu quisesse que você fizesse a integral. Então, você ia fazer a integral da função, né? 3x ao quadrado, x ao cubo mais 1. E o símbolo de integral é a cobrinha e o d. Lembrando que o complemento do d é de acordo com a nossa variável da função. Nossa variável da função é x. O que você ia fazer no método da substituição? Você ia chamar de u o cara com maior expoente. Eu tenho na 2 e na 3. Na 3 o expoente é maior. Como ele está no denominador, vem a raça inteira. X ao cubo mais 1. Fiz isso, você agora faz a derivada do u. Derivada de 3x ao quadrado, de x ao cubo é 3x ao quadrado. Derivada de 1 é 0. Complemento aqui com o quê? Eu estava derivando a minha função em relação a x, dx. Sempre assim. Você vai deixar sempre isolado depois. Vai ficar du sobre 3x ao quadrado. Estava multiplicando, passou dividindo. Quando você faz o método da substituição, nesse caso o numerador, o expoente maior também não estava no numerador, então eu repito. X ao cubo mais 1 eu chamei de u, e o dx, nesse caso, é quem? Dx é du sobre 3x ao quadrado. Galera, sempre você vai conseguir simplificar nesse caso, porque é o propósito desse método, que você consiga fazer o cancelamento daquilo que está te incomodando, certo? Aquilo que está sobrando aqui na sua função, digamos assim. Aqui você também teria a integral de du sobre u, que também, nesse caso, é ln de u mais c, que nesse caso, o nosso u é x ao cubo mais 1 mais c. Fiz aqui com x na 1 e x ao quadrado, x ao quadrado, x ao cubo. No exercício de vocês tem o quê? X ao cubo e x na quarta, de forma que vocês vão conseguir cancelar, porque o maior expoente de vocês estará também no denominador, que é o x na quarta, e a derivada é 4x ao cubo, cancelando o numerador de vocês. Vocês chegarão também numa função de ln,
basta somente pegar os valores corretos propostos em exercícios, tanto para o x, que é a nossa variável, quanto para a nossa constante c, e você chegará, enfim, no resultado numérico do seu exercício, galera. Espero que tenha ficado claro. De qualquer forma, na aula de sexta-feira eu vou falar mais pausadamente, né, com mais calma, a resolução desse método de substituição com novos exercícios para fixar aí para a galera. Beleza, gente? Uma boa noite para você e até a próxima!